Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês as principais informações relacionadas ao esporte peteca. E para facilitar o nosso aprendizado, nós vamos dividir essa aula em 4 tópicos. No primeiro, nós discutiremos sobre os conceitos iniciais da peteca. No segundo tópico, discutiremos sobre os aspectos históricos. No terceiro tópico, abordaremos as principais regras. E por fim, no quarto e último tópico, nós vamos falar brevemente sobre os fundamentos da peteca. Sem mais enrolação, bora então para a videoaula de hoje. A peteca é uma criação brasileira. Ela foi criada pelos povos indígenas que habitavam o território brasileiro, e isso mesmo antes da chegada dos colonizadores portugueses lá no século XVI. No tópico 2, pessoal, nós discutiremos com mais detalhes sobre os aspectos históricos da peteca. Mas por hora, guarde essa informação. A peteca é uma criação brasileira. Pois bem, a peteca ela vai se assemelhar muito com o vôlei. Isso porque os dois esportes eles vão se desenvolver utilizando-se as mãos e também pelo fato de ambos os esportes eles serem jogados numa quadra dividida por uma rede. Um jogo de peteca ele vai consistir em 2 ou mais participantes utilizando-se as mãos para poder fazer a peteca passar sobre a rede, de modo que a peteca ela toque no chão da quadra adversária, ao mesmo tempo que a gente evita que os adversários consigam fazer o mesmo. Ou seja, o princípio do jogo da peteca basicamente é o mesmo princípio de um jogo de vôlei. Conforme nós já vimos, pessoal, a peteca ela surgiu no Brasil, sendo criada pelos povos indígenas que habitavam o território brasileiro. Isso bem antes da colonização do nosso país. Quando os portugueses eles chegaram aqui no Brasil por volta do século XVI, a peteca ela já fazia parte da cultura dos povos indígenas. A princípio, a sua prática ela tinha apenas uma finalidade, que era de aumentar a temperatura corporal, principalmente durante o inverno. E aí, cabe salientar que, naquele tempo, a peteca ela era jogada sobre forma recreativa. Ainda não era peteca sobre forma de esporte, de tal forma que não existia regras. O único objetivo do jogo era manter a peteca no ar por mais tempo possível. A esportivização da peteca, ou seja, a peteca sob forma de esporte, conforme a gente conhece hoje, teve a sua origem lá na década de 1940 em clubes esportivos localizados na cidade de Belo Horizonte. Foi na capital mineira, pessoal, que a peteca ela ganhou um sentido competitivo. Foi lá que ocorreu a padronização das regras, a construção das primeiras quadras e também a realização dos primeiros torneios internos. Pode-se dizer, com toda certeza, que os anos 40 foram fundamentais para o desenvolvimento da peteca. Após a sua prática ela ter sido consolidada em Belo Horizonte, ela começou a se difundir para o resto do Brasil. Primeiramente, houve uma grande difusão da peteca para o interior de Minas Gerais e, posteriormente, a peteca ela começou também a ser difundida em outros estados brasileiros. Na década de 1970, surgiu a Federação Mineira de Peteca, que foi responsável pela criação das primeiras regras oficiais da modalidade. No ano de 1985, finalmente, a peteca ela foi reconhecida oficialmente como esporte no Brasil. Atualmente, ela é praticada em todos os estados brasileiros e conta com diversos campeonatos, a nível regional, nível estadual e até mesmo a nível nacional. Bom, galera, eu julgo que essas sejam as principais informações sobre o contexto histórico da peteca que vocês precisam saber. Vamos agora discutir sobre todas as regras da peteca. Basicamente, o jogo de peteca consiste em 2 ou mais participantes utilizando-se as mãos para poder fazer a peteca passar sobre a rede de modo que ela caia no chão dentro da quadra adversária. Obviamente, ao mesmo tempo em que se evita que os adversários consigam fazer o mesmo. Basicamente, o princípio de um jogo da peteca vai ser o mesmo princípio de um jogo de vôlei, que é fazer pontos
fazendo com que a peteca ela toque o chão da quadra adversária. As partidas de peteca podem ser jogadas de maneira individual, um jogador contra outro jogador, ou através de duplas, 2 jogadores contra 2 jogadores. É importante destacar que nas partidas de duplas, as equipes elas podem conter até 3 atletas, sendo 2 jogadores titulares e 1 jogador reserva. Durante as partidas de duplas, se a equipe ela for composta por 3 jogadores, é permitido substituições ilimitadas entre eles. Porém, cabe salientar que as substituições elas só podem ocorrer quando a peteca estiver fora de jogo. Uma quadra de peteca terá as seguintes dimensões: 15 metros de comprimento por 7,5 metros de largura para os jogos de duplas e 15 metros de comprimento por 5 metros de largura nos jogos individuais. Mais uma vez, repetindo, pessoal, nos jogos de duplas, a quadra terá 15 metros de comprimento por 7,5 metros de largura. E já nos jogos individuais, a quadra terá 15 metros de comprimento e uma largura um pouco menor, de apenas 5 metros. Uma peteca oficial é formada por uma base de borracha que concentra a maior parte do peso, e por uma extensão que é bem mais leve, que é formada por 4 penas sintéticas. A base de borracha vai servir para dar peso à peteca e é onde a gente vai golpeá-la com a mão. Já as penas, elas servem para dar equilíbrio e orientar a trajetória da peteca quando ela é rebatida. E por fim, destaco a vocês que o peso de uma peteca oficial deve ser em torno de 40 a 42 gramas. Uma partida de peteca é definida em melhor de 3 sets, consagrando-se vencedora a equipe que ganhar 2 sets. A configuração de pontos e sets ficará da seguinte maneira: o primeiro set terá 25 pontos em disputa. O segundo set também terá 25 pontos em disputa. O terceiro set, caso ele seja necessário, ele será um set mais curto, que terá 15 pontos em disputa. E aí, cabe salientar que sempre será necessário a diferença de 2 pontos para a definição de cada set. A forma de início e reinício de um jogo de peteca é muito semelhante à do vôlei. Basicamente, um jogador ele deve se posicionar atrás da linha de fundo e realizar um saque, fazendo que a peteca ela atravesse a rede e chegue ao campo da equipe adversária. É de 3 minutos o tempo de intervalo entre os sets de uma partida. Ou seja, entre o primeiro e o segundo set teremos 3 minutos de intervalo e entre o segundo e o terceiro set também teremos 3 minutos de intervalo. Nos 2 primeiros sets, as equipes trocam automaticamente de lado na quadra assim que uma delas atingir a contagem de 12 pontos. Já no terceiro set, quando ele houver, as equipes elas vão trocar de lado na quadra assim que uma delas atingir 8 pontos. Essa regra ela existe, pessoal, para poder deixar o jogo mais justo. Uma vez que as condições ambientais, como o sol, vento e a iluminação artificial, podem influenciar no jogo. Dessa forma, é obrigatório, nos 2 primeiros sets, as equipes trocarem de quadra quando uma delas atingir 12 pontos e no terceiro set, quando uma das equipes atingir 8 pontos.
Essa então é a regra de troca de quadra na peteca. Ao receber a peteca em seu campo, a equipe tem o direito de fazer um único movimento para poder devolver a peteca ao campo adversário. Caso a equipe ela não consiga fazer essa devolução em apenas um toque, é declarado ponto para a equipe adversária. Ou seja, a equipe tem direito a apenas um toque para poder devolver a peteca para o campo adversário. E no decorrer do jogo, em qualquer circunstância, a peteca ela só pode ser batida com uma das mãos, uma única vez e por um único atleta. Então, nada de bater a peteca com as duas mãos, nada de bater a peteca com os pés, nada de tocar a peteca para o seu próprio colega de equipe para ele poder passar a peteca para o outro campo. A equipe tem direito a apenas um toque com uma das mãos para poder fazer a peteca passar para o campo adversário. Essa é uma regra bem específica da peteca e eu preciso que vocês prestem bastante atenção para poder aprender. Pois bem, a equipe que saca, ela tem um tempo oficializado de 20 segundos para a conquista do ponto em disputa. Ou seja, a equipe que saca terá 20 segundos para poder executar e concretizar o ponto. Caso a equipe que sacou ela não concretizar o ponto no tempo oficial de 20 segundos, será contado ponto para a equipe adversária. Bom, quem saca na peteca tem 20 segundos para poder concretizar o ponto. Se nesses 20 segundos ela não conseguir concretizar o ponto, nem a equipe adversária conseguir concretizar o ponto, o árbitro vai apitar, vai paralisar o jogo e vai dar ponto para a equipe adversária. Então, quem saca tem 20 segundos para poder definir o ponto. Dessa forma, na peteca, todos os pontos terão a duração máxima de 20 segundos. Vamos agora a um exemplo prático para a gente conseguir compreender melhor essa regra. Observem, pessoal, que a equipe da parte inferior do vídeo irá realizar o saque. Aqui, no fundo da quadra, nós podemos perceber o cronômetro da tomada de saque. A equipe ela vai realizar o saque e esse cronômetro é ativado. A partir desse momento, a equipe da parte inferior tem um tempo de 20 segundos para poder concretizar o ponto. Observem também que quando o tempo vai acabando, a equipe que sacou começa a forçar para tentar concretizar o ponto. Porém, ela não consegue e o cronômetro zera. A partir desse momento, o árbitro apita para o jogo e concede ponto para a equipe da parte superior do vídeo, a equipe que recebeu o saque. Fundamento é o gesto ou movimento que deverá ser realizado pelo praticante, cujo objetivo é o de permitir dar continuidade e desenvolvimento ao jogo. A peteca ela vai apresentar os seguintes fundamentos: o fundamento saque e o fundamento toque. No saque, o atleta ele deve se posicionar no fundo da quadra e golpear a peteca de modo que ela passe por cima da rede e vá em direção à quadra adversária. Todo início de disputa de ponto vai começar com a execução de um saque. O toque ele vai ser o principal fundamento da peteca e, conforme nós já vimos, ele só pode ser realizado com uma das mãos. Na peteca, nós vamos ter dois tipos de toques, o toque por baixo e o toque por cima. O toque por baixo, como o próprio nome diz, a peteca ela deverá ser tocada de baixo para cima. Já o toque por cima, como o próprio nome indica, a peteca ela deverá ser tocada de cima para baixo, no movimento que vai ser muito parecido com a cortada no voleibol. Assim chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal. Antes de encerrar, gostaria de destacar que aqui na descrição tem um link para o download do e-book de peteca e também para o slide de peteca. Lembrando que esses dois materiais são totalmente gratuitos. Basta acessar o link e no site do canal e fazer o download gratuitamente. Muitíssimo obrigado por me acompanhar até aqui
Eu espero vocês no próximo vídeo. Forte abraço e até lá!